Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar todos os presentes, o presidente da Câmara de Vereadores, Ismael Coco dos Santos, o vice-presidente, senhor Lídio Signori, a Juscelane Borsato, contadora do município, a Karina, responsável pelas licitações do nosso município, também todos os presentes, senhor Adriano Reis, senhor Jorge Reis, a professora Analisa Tiburski, representando a UERGS, também a todos os servidores da casa que se fazem presentes, estão aqui dando o apoio para que essa primeira audiência pública de 2026 possa acontecer. Declaro aberta, então, esta audiência pública do município de Frederico Westphalen, a audiência número 1 de 2026, da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário da Câmara de Vereadores de Frederico Westphalen, para tratar sobre a prestação de contas e a avaliação das metas fiscais da execução orçamentária referente ao terceiro quadrimestre de 2025, conforme determina a Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Este é um momento de transparência, onde o Executivo apresenta à comunidade e ao Legislativo a aplicação dos recursos públicos e a situação financeira do município. Agradecemos a presença de todos e, nesse momento, passamos a palavra à responsável técnica Juscelane para que faça a apresentação dos relatórios e dos números. Muito obrigado. Com a palavra, a Jusce. Bom dia a todos. Bom dia, vereador Molossi, vereador Ismael, vereador Lídio, presentes. Acredito que os três sejam da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Não sei quem é a comissão nesse momento, além do vereador Molossi, mas, enfim, a gente sempre vem apresentar, então, para a Comissão de Desenvolvimento Econômico os números, né, aqui, nesta audiência pública, do exercício de 2025. Tá? Cumprimentando, então, os vereadores, cumprimento também aos presentes, aos servidores da Câmara, nosso amigo Adriano, sempre, né, sempre presente, professora da UERGS, e todos os demais, alguns eu não conheço, mas sejam bem-vindos, estejam à vontade. Esperamos, então, que a gente consiga trazer os números de forma que eles realmente cheguem entendíveis, vamos usar assim esse termo, porque a gente sempre sabe que a gente traz aqui questões técnicas que elas, às vezes, ultrapassam, né, aquela nossa conversa do dia a dia. Então, aqui a gente precisa ser o mais claro possível e estamos aqui, então, dispostos a que essa informação chegue realmente como ela precisa chegar. Tá? A audiência pública de metas ela é quadrimestral, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, sempre em fevereiro, em maio e em setembro, o Executivo, então, traz os números que, basicamente, deveriam ser o resultado primário e o resultado nominal, né, do período. Além disso, a gente sempre costuma trazer, então, a aplicação dos índices constitucionais e aquelas informações que a gente entende que são relevantes naquele momento, né? Porque, às vezes o que é mais relevante é o tributário, às vezes o que é mais relevante é a dívida, às vezes o que é mais relevante... Enfim, trazendo sempre alguma coisa que seja relevante naquele momento, naquele momento financeiro, vamos dizer assim, do município. Tá? Então, aqui a avaliação é do terceiro quadrimestre de 2025, né? A gente traz os números acumulados, então, de janeiro de 2025 a dezembro de 2025, e a gente distribuiu, então, um relatório escrito com os conceitos de resultado primário, o conceito de resultado nominal, né? Que a gente entende que aqui a gente não precisa, então, ficar explicando, né, esse conceito.
Mas o que é, basicamente, aqui, então, os dados, né? Os dados da receita e da despesa, que constam em tabelas anexas, sendo a tabela 1, a receita arrecadada e a despesa liquidada total. Na tabela 2, a receita arrecadada e a despesa liquidada, excluindo-se os recursos dos fundos de saúde e dos fundos de previdência. Novamente, cabe aqui uma explicação, né, por que a gente traz duas tabelas e por que na tabela 2 a gente exclui os fundos de saúde e os fundos de previdência. É em função, na verdade, do montante de recursos que esses fundos arrecadam, e esses fundos não têm aplicação. Então, os recursos arrecadados e aplicados, eles são exclusivos para pagamento, no caso da saúde dos servidores e da previdência dos servidores, aposentadorias e pensões. Então, eles distorcem. Se a gente trouxer eles juntos, somente juntos, eles distorcem um pouco os números do município. Então, a gente traz tudo junto, mas traz também sem esses números. Tá? Então, o resultado primário aí do exercício, né? A gente vai direto lá para a página 2, né? Que o resultado primário do exercício é considerada a despesa liquidada da tabela 1 até o terceiro quadrimestre foi positivo no montante de 13.722.672,07. Também, então, na tabela 2, a demonstração do resultado primário pela despesa liquidada até o terceiro quadrimestre de 2025, excluindo-se as receitas e as despesas do Fundo de Previdência e do Fundo de Saúde, o qual foi positivo no valor de 12.360.671,14. Acho que cabe também aqui fazer uma explicação sobre o que seria a receita arrecadada e o que seria a despesa liquidada. Né? No serviço público é um pouquinho diferente do que é na vida privada. Né? Então, a receita ela sempre vai ser pelo que entrou. Não interessa se o município tem diversos convênios assinados, o que ele tem. O que interessa é o que entrou no caixa financeiro. Tá? Então, receita arrecadada é a receita que entrou financeiramente no município. Já a despesa, ela tem 3 fases. Ela tem uma fase de empenho, uma fase de liquidação e uma fase de pagamento. A despesa empenhada, vamos imaginar assim, a gente fez uma licitação para adquirir uma caneta, fez um contrato e empenhou. Tá? Não necessariamente essa caneta vai ser entregue pelo fornecedor, não necessariamente a secretaria vai solicitar a compra da caneta, enfim, ela está licitada e empenhada. Tá? No momento que esse fornecedor entrega a caneta, ele entregou, e entregou junto com ela uma nota fiscal, essa despesa vai ser liquidada. Tá? Então, tem uma obra, executou, apresentou boletim de execução, apresentou nota fiscal, liquidou a despesa. Tá? Ela não foi paga ainda, mas ela está liquidada. Então, quando a gente fala aqui em despesa liquidada, é despesa que foi empenhada, material entregue, obra executada, serviço executado. Tá? Então, liquidação é execução do serviço, entrega no material. Tá? Só para deixar claro, então, que aqui a gente está falando de receita arrecadada versus despesas liquidadas. Tá? No item 4, a gente tem, então, o resultado nominal. O resultado nominal é uma análise da dívida pública, aquela dívida consolidada. Então, é o fornecedor que não foi pago, que falta pagar? Não, aqui nós estamos falando de contrato de financiamento, de operação de crédito, de dívida com o INSS, de dívida, no caso do município de Frederico, nós temos uma dívida com a HDP, lá da RGE, que foi parcelada. Né? Então, aqui é aquela dívida contratada e parcelada. Tá? Então, em 1º de janeiro de 2025, essa dívida consolidada ou fundada era de 13.551.635,62. As deduções, que a gente chama, que é uma análise em relação ao que tem de disponibilidade, era de 16.243.087,29. Então, essa dívida restava negativa em 2.691.451,68. O resultado nominal, o que ele faz? Ele compara o período, quanto ela era e quanto ela ficou. Em 31 de 12 de 2025, essa dívida estava em 11.312.951,16. E as deduções em 26.680.517,23. Um resultado, então, de 15.367.559,07.
Resultado nominal, então, que a gente chama de positivo, né, de 12.676.107,39. Esses números, eles realmente são um pouquinho difíceis, né, porque a gente está falando aqui de números negativos quando a gente fala de dívida. Mas a gente faz uma comparação, a técnica no resultado nominal, ela faz uma comparação com a disponibilidade. Seria o equivalente a hoje, eu tenho uma dívida parcelada de R$1.000 e eu tenho R$1.500 na poupança. Tá? Daqui a um ano, eu tenho R$500 de dívida e eu tenho R$2.000 na poupança. Então, é uma comparação do quanto eu devo e o quanto eu tenho de disponibilidade se eu tiver que arcar com essa dívida neste momento. Por que a gente faz essa análise? Para verificar como que isso está se comportando, se essa dívida está subindo, se a disponibilidade está diminuindo, enfim. É, na verdade, para a gente ter um parâmetro para verificar a saúde financeira do município. Tá? Então, a gente precisa ter algum parâmetro, né? E o parâmetro estabelecido é esse. Compara a dívida com disponibilidades. Essas disponibilidades elas têm que ser líquidas. O que é disponibilidade líquida? É descontado do que a gente tem de fornecedor a pagar, por exemplo, tá? Daqueles restos processados, liquidados, e aí você traz ela líquida para cá e desconta, então, da dívida. Capacidade de endividamento, capacidade de pagamento, né? Então, é isso que a gente analisa aqui. Tá? Mais tarde, depois que eu terminar o relatório, se alguém tiver ainda alguma dúvida, quiser voltar nesse ponto, a gente pode voltar e tentar, né, ser mais claro, né, nesse sentido. Pode ser? Depois do final do relatório? Então, o resultado nominal foi positivo no valor de 12.676.107,39, uma vez que a dívida consolidada líquida, composição em 31/12, no caso do município de Frederico, apresenta valores menores que a dívida consolidada do período anterior. Considerando que a dívida consolidada líquida é negativa e o resultado nominal é positivo, verificamos superávit, uma vez que representa um aumento das disponibilidades em relação à dívida consolidada. Há que se considerar aqui também que a redução do valor da dívida consolidada é pelo pagamento das parcelas durante o exercício. Né? Na página 13, então, a gente já traz então, a aplicação dos índices. Tá? No item 5, a gente tem a aplicação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, que até o terceiro quadrimestre de 2025 foram de R$ 32.015.495,96, correspondendo a 25,5% da receita líquida sobre impostos e transferências, cumprindo-se, portanto, o mínimo constitucional, que é de 25%. Aqui, o Tribunal de Contas faz a verificação do cumprimento dos índices da educação pela despesa empenhada. Tá? Então, aquilo que está empenhado no exercício, dentro daquelas regras que estão dispostas na LDB, lá, que é considerado como despesa de manutenção, ele considera como execução do índice. Então, vocês vão ter, por exemplo, obras que foram empenhadas em novembro e dezembro, que estão em execução e que foram consideradas para a execução do índice de educação. Os gastos com a remuneração dos profissionais do magistério, a receita total do Fundeb até o terceiro quadrimestre de 2025 foi de R$ 25.343.592,98. A despesa com a remuneração dos profissionais do magistério somou o valor de R$ 20.630.053,69. Portanto, o gasto com a remuneração de professores do ensino fundamental e da educação infantil correspondeu a 81,40% da receita do Fundeb, cumprindo-se também, então, o mínimo constitucional, que é de 70%. As despesas com ações e serviços de saúde, os gastos com saúde atingiram até o terceiro quadrimestre de 2025 um montante de R$ 33.922.476,82, o que corresponde a 28,26% da receita líquida sobre impostos e transferências, cumprindo-se, portanto, o limite constitucional, que é de 15%. Aqui eu gosto sempre de observar que esse valor, que esse montante de 33.922.000, ele é o valor que o município aplicou com seus recursos de impostos e transferências na saúde. Além disso, tem todas as transferências fundo a fundo do Estado e da União, que são específicas da saúde, que não entram na constituição desse índice. Não compõe o percentual também.
As despesas com pessoal, ao final do exercício de 2025, o total da despesa líquida com pessoal do Executivo foi de R$ 70.599.337,16, o que corresponde a 42,39% da receita corrente líquida, que foi de R$ 166.536.861,26, ficando assim no limite estabelecido do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 59 da LRF, que é de 48,6 para emissão de alerta, e abaixo do limite estabelecido no parágrafo único do artigo 22, também da LRF, quanto ao limite prudencial, que é de 51,30%. No item 8, a gente faz mais uma análise, então, da dívida pública, que ao final do terceiro quadrimestre de 2025, a dívida consolidada ao Fundab apresentou saldo líquido de R$ 11.312.958,16, o que corresponde a 6,73% da receita corrente líquida, no valor de R$ 168.048.789,26, ficando aquém, então, do limite estabelecido na Resolução 4301 do Senado Federal, que é de 120% da RCL. Aqui vocês podem perceber que a receita corrente líquida verificada na dívida é diferente da receita corrente líquida verificada na despesa com pessoal. O cálculo é diferente. A gente calcula a receita corrente líquida, depois desconta algumas coisas para o endividamento e depois desconta emendas, transferências, aquelas transferências para pagamento do programa dos agentes comunitários de saúde, do programa dos agentes da endemias, algumas emendas individuais, como transferências especiais, elas têm uma regra constitucional, quando foram criadas, que elas devem ser descontadas do cálculo da receita corrente líquida. Então, a gente tem que trazer aqui essa observação, porque a pessoa pode dizer, tá, mas estão errando o cálculo da receita? Não, é técnica da Secretaria do Tesouro Nacional mesmo. Tá? O índice aqui ele fica um pouco baixo, porque se a gente considerar essa resolução que ela permite 120% da RCL, é quase, né, é meio que absurdo, né? Como é que o município vai estar endividado a ponto de estar 120% da sua RCL? Seria a capacidade de pagamento, né? Então, é uma resolução do Senado de 2001, né, ainda vigente. A gente traz a verificação, mas ele não tem muita aplicação prática, né? Neste ano, eu acrescentei no relatório o item 9, que fala da execução de precatórios. Por que eu acrescentei esse item? Porque nas últimas audiências públicas, várias vezes me fui questionado a questão dos precatórios, quanto precatório tem, foi pago, não foi pago, tem precatório. Aí teve mais uma lei federal, a 236, se eu não me engano, acho que é uma emenda constitucional, que também falou bastante dos precatórios. Então, os precatórios estão, vamos dizer assim, estão em alta aí, né? Teve mais uma questão federal lá de parcelamento, permitindo praticamente o não pagamento, né? Então, a gente trouxe aqui os números de 2025 para que fique claro, tanto para a comunidade quanto para os vereadores, o que tem de precatórios, quanto que foi pago, se o município está em dia, se não está em dia. Eu acho que essas questões a gente, até então, não eram valores tão consideráveis e ultimamente tem sido, né? Então, acho que cabe também trazer aqui para que a comunidade saiba como foi, então, esse pagamento em 2025. No exercício de 2024, foi comunicado pelo Tribunal de Justiça o valor de R$ 3.011.574,23 em precatórios a pagar até 31 de 12 de 2025. Após os acordos para desconto concedidos e as atualizações de valores, o município efetuou o pagamento total de R$ 3.101.465,67. O Tribunal Regional do Trabalho também comunicou o valor de R$ 85.829,53 de precatórios trabalhistas. E, ao final de 2025, o município efetuou o pagamento com as devidas correções no valor de R$ 89.377,04. Desta forma, o valor total de precatórios pagos em 2025 foi de R$ 3.190.842,71. Ainda foram pagos R$ 748.538,26 em requisições de pequeno valor encaminhadas pelos tribunais durante o exercício de 2025. O valor total, então, despendido pelo município em sentenças judiciais no exercício de 2025 foi de R$ 3.939.380,97.
Aqui já vou fazer a observação que, para o exercício de 2026, a gente já recebeu 1.087.000 para pagamento de precatórios. Tá? Então, em 2026, o valor é diferente, né? Então, a gente recebe num exercício para pagar no exercício seguinte, porque a gente tem que fazer a previsão orçamentária. Tá? Então, já sabemos que em 2026 será 1.087.000. É claro que depois esses valores serão corrigidos, né? E tem todo um trabalho aí durante o exercício até o pagamento desses precatórios. E, além disso, a gente recebe semanalmente as requisições de pequeno valor, né, que a gente chama. Então, toda semana vai chegando aí alguns pagamentos que são sentenças judiciais de menor valor, que não vão para precatório, e elas têm 60 dias de prazo para pagamento. Tá? Que já estão previstas, a gente faz uma previsão lá, né? Às vezes precisa mais, às vezes precisa menos, a gente não tem como saber exatamente esses valores. No item 10, tem a execução das emendas impositivas municipais, que a lei, se eu não me engano, a lei de diretrizes orçamentárias constou lá que, na audiência pública de verificação de metas, esta última do exercício, seria, então, apresentado o relatório de execução. Por isso que eu também pedi para a Karina nos acompanhar, ela está aqui hoje para nos ajudar, né, nessa apresentação. Peço desculpas que, na abertura, eu cumprimentei os demais e não cumprimentei a Karina. Agradeço por ela ter comparecido, né, ter vindo junto com a gente aqui para nos ajudar a explicar, então, a execução das emendas de 2025. Aqui, nesse relatório, eu só coloquei, então, que foram aprovadas pela Lei Orçamentária número 5349 de 2025, um montante de 2.745.000 em emendas impositivas municipais. E em 31 de 12 de 2025, após as análises e encaminhamentos legais, estavam empenhados 2.402.160,01. E a planilha detalhada referente à execução das emendas acompanha este relatório. Ela foi distribuída, então, para os vereadores e para, né, as pessoas que estão aqui. Tem mais algum relatório que sobrou aqui, depois, se for o caso, a própria Câmara pode, né, copiar isso e distribuir para quem entender, que queira, né, olhar como é que está a execução dessas emendas. Tá? Depois, da final do relatório, aqui a gente pode falar detalhadamente, então, sobre aquilo que foi executado. Em conclusão, então, o resultado primário até o terceiro quadrimestre de 2025, se considerada a despesa liquidada e excluindo-se os fundos do regime próprio de previdência e o Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores, registrou um superávit de 12.360.671,14. Portanto, até o terceiro quadrimestre de 2025, as receitas primárias superaram as despesas primárias no valor acima referido. Há que se observar que tais recursos não restaram como sobras do exercício, tendo em vista que a análise efetuada considera apenas a despesa liquidada, e o município registrou R$ 9.227.563,86 de restos a pagar não processados, os quais dispunham de suficiência financeira em suas fontes, devido a superávites de exercícios anteriores, no entanto, refletem na disponibilidade líquida de recursos. O resultado nominal foi positivo, no valor de R$ 12.676.107,39, e este resultado se deve à diminuição da dívida consolidada devido à amortização das parcelas no período e também ao aumento das disponibilidades financeiras em relação à análise anterior. A dívida pública é composta de contratações de operações de crédito junto a instituições financeiras e também ao registro contábil da previsão de juros e encargos. Estão considerados também parcelamentos de contribuições previdenciárias e sociais junto ao INSS e o registro da dívida com o Hospital Divina Providência referente a parcelamento com a AGE. As referidas dívidas estão parceladas e deverão ser pagas ao longo da vigência dos contratos dos financiamentos. Aqui vou só fazer mais uma observação que, em relação a esses parcelamentos, eles estão em dia, né? Todo mês tem pagamento, né, das parcelas vincendas. Então, a gente não precisa pagar isso no momento, conforme o vencimento. Tem alguns financiamentos que são de 20 anos, de 10 anos, enfim. Então, alguns ainda têm 3, 4, 5, 10 anos, né? Cada um tem o seu parcelamento lá.
E em relação ao resultado primário, ali que eu fiz a observação de que existem 9 milhões de restos a pagar não processados, é devido àquela explicação inicial das despesas liquidadas e das despesas empenhadas. Então, aqui a gente faz a comparação da receita arrecadada com aquilo que está empenhado e liquidado. Mas aquilo que só está empenhado também precisa de cobertura financeira, porque pode ser executado em janeiro, ou, enfim, ou até dezembro, ou até não ser executado em 2025, permanecer para em 2026, permanecer para 2027. Então, aquilo que está empenhado precisa de cobertura financeira também. E, caso não tenha cobertura financeira, a previsão da LRF é que daí eles devem ser estornados. A gente não estornou nenhum empenho no final de 2025 por falta de cobertura financeira, tudo que estava empenhado permaneceu empenhado com a sua cobertura financeira. Eles podem ser executados ou não. Ou seja, se o fornecedor não entregou ou aquela obra por algum motivo não foi executada, aquele serviço não foi prestado, você pode estornar. Tá? Se ele for executado, ele vai ser liquidado e pago no momento que ele... Aí, bom, quando, como, de que forma, isso vai depender, então, da execução, também dos prazos de vigência, dos contratos, enfim. Né, isso daí segue um outro rito lá, que é o da legalidade, até da lei de licitações em si. Eu acho que eu já faço, então, uma leitura breve aí sobre o relatório das emendas, pode ser? Então, no exercício aí de 2024, para a execução em 2025, eram 33 emendas, 2 haviam sido retiradas ainda lá na fase de aprovação, né? A número 2 e a número 4 haviam sido retiradas, então, restaram aprovadas 31 emendas. Tá? A gente tem 2 pontuais, 3, na verdade, que não tem nem execução total, nem execução parcial, que é a emenda... Na verdade, não dá para dizer que não tem execução parcial, acho que 2 que não tem, né? Uma, ela tem uma licitação em andamento. Tá? Então, a número 1, que é uma emenda do vereador Mazzucci para aquisição de um ultrassom para a Secretaria Municipal de Saúde, foi para a licitação e tem... teve alguns recursos, enfim, depois eu vou passar para a Karina explicar melhor essa emenda aí. E tem uma também, que é a de número 29, que era do vereador Inácio Panosso, que era para uma praça no bairro Santo Antônio. Ela teve um problema de... O imóvel lá indicado, o terreno, não passou pela Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento, lá tem algumas situações lá que não poderia, então, ser construída a praça lá naquele terreno. Tá? As demais, todas estão executadas ou em execução. Tá? Eu vou falar só das que estão em execução, que seriam aquelas de obras de ginásios. Tá? Tem uma no ginásio São Cristóvão, que é a 6, do vereador Lamonato. Tem... não, tem mais aqui algumas outras em execução, que depois eu vou falar. Tem a do vereador Jacques Douglas, na linha Vilinha, também, que é uma obra de ginásio. Tem uma no ginásio de Oswaldo Cruz, que era do vereador Giovanni Sarturi. Tá? E uma na Praça do Fátima, que era do vereador Inácio Panosso. Tá? Fora essas que eram de ginásios, então, quando é obra, foi licitado, foi contratado, e aí tem um tempo para execução, isso não encerrou durante o exercício. Tá? Mas elas continuam em execução, já tem medição, já foi pago uma parte, então estão lá conforme o acompanhamento dos engenheiros. Tá? Afora essas, tem mais 3, que eram 2 do vereador Belonir Vendrúsculo e uma do vereador Reginaldo Pellegrin, que foram para execução, para compra de um micro-ônibus para a Secretaria da Saúde. Então, as 3 emendas, mais um recurso do município, tá? Foi para adquirir um micro-ônibus que ainda não chegou. Tá? Foi licitado, foi comprado através, acho que, do consórcio, se eu não me engano, mas a empresa tem um tempo para entregar. Né? Ontem eu ainda pedi para fazerem o contato para a empresa, a
entrega do ônibus está programada para março. Tá? Então, para março deve chegar o micro-ônibus, e aí, quando chegar, então, realmente vai terminar a execução dessas emendas. É um micro-ônibus maior, né? Então, é um micro-ônibus de 635 mil. Então, aqui são 375 de emendas, e o restante o município colocou, né, para contrapartida. Aí, na verdade, tinha recurso de sinistro, de uns outros veículos, enfim. Era o que o município precisava nesse momento. Todo mundo sabe como é a situação do transporte de pacientes e o quanto a gente precisa, né, que esses transportes sejam cada vez melhorados, né, porque tem muita gente indo principalmente para a questão de oncologia, né, que aí precisa de bastante transporte, precisa que seja um transporte que dê o mínimo de conforto para essas pessoas. Então, afora isso, todas as demais, tem várias aqui de Promenor, Lar dos Idosos, Lar dos Deficientes, que mais que tem aqui? A PAI, tem Liga, não, a Liga não foi transferida, né? Tem o Festival Atena, tem várias entidades, não sei se eu citei todas aqui, o hospital, né? Tem a obra da oncologia, teve emenda também para custeio do hospital, de todos os vereadores aqui, do Antônio Pinheiro, do Raul Pazucchi, do Reginaldo Pellegrini, da Aline Cairan, do Jorge Alain, do Jacques Douglas, o Mazzucchi já citei lá nas outras, que indicaram, então, emendas para essas entidades, e todas que eram para repasse para as entidades, foi feito, então, a devida análise, o devido processo, a apresentação dos planos de trabalho, o ajuste do plano de trabalho, bastante burocrático, bastante trabalho, mas, enfim, foram todas executadas. As entidades ainda não prestaram contas, porque eles têm prazo de execução. Boa parte delas são para obras nessas entidades. Então, o Promenor, eu sei que está executando uma obra, o Lar dos Idosos está executando obra, a PAI está comprando mobílias e também executando alguma coisa de obra lá. Então, tem ecoterapia lá na PAI. Então, tem muitas entidades executando ainda as obras dessas emendas. Tá? Então, para o município, elas estão executadas, porque foram empenhadas, liquidadas e pagas, mas lá nas entidades, as entidades ainda estão executando essas obras, comprando os equipamentos necessários. Lá dos deficientes, acho que está comprando equipamentos também, para a sala de fisioterapia, e aí depois eles vão, então, apresentar a prestação de contas para o município. Eu acho que eu vou passar para a Karina, para fazer, então, a explicação daquelas que ainda estavam, que não foram executadas, que não foi possível. E, se quiser também, Karina, dar mais uma explicada em relação às demais, aquilo que eu... Bom dia a todos. Vereador Molossi, vereador Ismael, vereador Lídio, tudo bem? A Jusce, aos presentes, prof. Analisa, foi minha professora na UERGS, tudo bom? Aos demais. Então, assim, para quem não me conhece, porque é a primeira vez que eu venho aqui, eu sou servidora do município também, sou agente administrativa auxiliar, sou responsável pelas parcerias, convênios, patrocínios, sou pregoeira, agente de contratação. Só uma observação, eu não trabalho no setor de licitações da prefeitura e nem no setor de compras. Eu sou, como eu disse, pregoeira e agente de contratação. Quando o processo é publicado e os prazos legais observados, o processo vem para mim fazer a sessão pública para a aquisição dos produtos ou contratação dos serviços. Tá? Então, são outras colegas que fazem essa parte interna da licitação até o lançamento do edital. Quanto às emendas, eu faço parte da comissão de análise, então, dessas emendas. E, se referindo à emenda do vereador Mazzucchi, foi aberto um processo licitatório, um pregão eletrônico para aquisição desse ultrassom, que é a emenda 1. Só que tiveram protocolos de impugnações, questionando a descrição desse ultrassom, sob a alegação, enfim, nas impugnações, que estaria direcionado para determinada marca. Como é uma análise técnica mais aprofundada, eu teria que revisar a descrição, enfim, foi identificado outros problemas,
a administração decidiu por anular essa licitação, revisar a descrição do equipamento e lançar um novo processo licitatório para fazer essa aquisição. Então, ele está nessa fase de revisar a descrição para depois fazer nova licitação. Quanto a do Panocínio, que é lá do Santo Antônio, a praça, então, teve impedimento técnico, ela foi remanejada para a igreja do Santo Antônio, lá para o ginásio da igreja, enfim, da capela do Santo Antônio. O que acontece? Ela está em análise técnica pela viabilidade, porque nós temos que verificar diversos itens, se é viável ou não a execução dessa emenda segundo a legislação. Desde em nome de quem que está esse imóvel, se é no nome do município, se é em nome da entidade, se é em nome da igreja, outros requisitos. O valor é suficiente para executar toda a obra. Então, assim, se vai se enquadrar em convênio, se vai se enquadrar em parceria, via Lei 13.019, se vai ter que fazer licitação, se vai ter patrocínios. Então, são diversas leis que nós temos que observar. Diversos requisitos técnicos, além, inclusive, do que estão estabelecidos na LDO, para a execução dessas emendas. Qual era a outra? Tá. Tem a da Academia de Letras, que foi conversado com o vereador e com a presidente da entidade, que é a emenda 33, e foi chegado a um acordo que ela retornaria para o orçamento do município e que o município faria a licitação dos itens necessários para a Academia de Letras no exercício de 2026, porque a academia ela pertence ao município, né? Ela não é uma entidade separada, ela está vinculada ao município. Então, o próprio município vai fazer uma execução direta através de um processo licitatório que também está em fase de planejamento, orçamento, enfim, elaboração de edital. Assim que isso for finalizado, é publicado o edital de licitação e vem para mim fazer essas aquisições. As demais emendas, como a Jussi já falou, o que é o hospital foi juntado... o que é a oncologia foi juntado num único convênio e foi feito o repasse para o HDP. O que é custeio, que é uma emenda do Jorge Alain, também já foi repassado para o hospital e ambas estão em execução. Outros remanejamentos que teve foi das emendas do vereador Antônio Pinheiro, que era inicialmente para a Fundectur, mas foi identificado vários impedimentos de ordem técnica e o vereador optou pelo remanejamento, então, para a APAI, e a APAI utilizou essas emendas para um projeto na ecoterapia, que é o atendimento que eles fazem lá para as crianças, que é muito importante e muito bonito. Então, foram juntadas essas duas e repassado para a APAI. As outras, foi feito as licitações, ou firmado as parcerias, ou patrocínios, dependendo do enquadramento legal de cada uma, e estão em fases de execução pelas entidades ou já foram executadas. A exemplo do Festival Atena, que já foi finalizado. Karina, só para contribuir aqui, eu também não lembrei antes, então lá tem mais alguns remanejamentos. Uma emenda originalmente era do ginásio do Santo Inácio, mas lá tem uma obra com recurso federal, com vários problemas também, ao longo do tempo está recebendo recurso há muito tempo e tendo problemas lá naquele ginásio, então ela foi remanejada para a compra de equipamentos da saúde, que é uma daquelas que eu falei que vai para a compra daquele micro-ônibus, né, que foi já, né, não é? Foi já, né? Teve um remanejamento também de uma emenda da Aline, que era originalmente para a Liga de Combate ao Câncer, e como ela era destinada à área da saúde, e a Liga não consegue, então, apresentar plano de trabalho, enfim, que atenda às ações de saúde, né? Houve, então, um acordo lá entre o vereador e a vereadora e a entidade, e isso foi remanejado para a Secretaria da Saúde e destinado, então, para a compra de exames, né? Pagamento de exames, priorizando, então, o pessoal da oncologia. Então, de uma forma ou de outra, foi atendido, então, a necessidade aí dessas pessoas. A outra que foi remanejada era uma que inicialmente era do União Frederiquense de Futebol, que era do Raul Pazucchi, que também então foi remanejada para a APAI,
porque também a entidade lá precisava, então, para atender o campeonato, enfim, o campeonato já estava em execução, não era mais possível executar, e o vereador, então, optou para remanejar para a APAI, e já foi, então, repassado lá para a APAI executar. Que foi, então, para a sala de fisioterapia nova, lá na obra nova lá da APAI. Acho que é o que eu me lembro aqui que teve de remanejamentos, né? Bom, então, assim, esse é um apanhado geral do andamento das emendas, né? Nós já estamos com as emendas referente a 2025 lá em análise. Temos o prazo para fazer essa análise, mas como são muitos critérios técnicos, é demorado. E nós temos também a questão das entidades, que elas têm algumas dificuldades para a apresentação dos projetos, então nós estamos auxiliando dentro das nossas possibilidades. As entidades vêm, buscam informação, nós auxiliamos. A comissão faz sempre o possível para executar as emendas, para não declarar impedimento de ordem técnica, mas no momento que não atende a legislação, nós somos obrigados, né, a declarar, e daí vem novamente para a Câmara para o vereador decidir se vai remanejar ou vai abrir mão desta emenda. Então, assim, da minha parte, acho que está esclarecido. Enfim, se os vereadores tiverem mais alguma dúvida, estou à disposição. Então, em relação à nossa apresentação das metas, acho que é mais ou menos isso. As perguntas estamos à disposição, né? A relação das emendas que a gente entregou, a gente tentou ser sucinto para que não fosse, né, um relatório enorme, né, com todas as descrições dos empenhos, mas tem o número da emenda, tem o nome do vereador, tem o valor, tem qual foi o beneficiário e qual é a situação, né? E na última coluna ali tem o número do empenho. Com o número do empenho é possível, então, acessar o portal da transparência, colocar lá o número do empenho e verificar, acompanhar a execução. A gente está em contato com a empresa de sistema desde o ano passado, tentando colocar alguma coisa que fosse bem transparente no site. Ainda não foi possível, mas daqui a pouco vai ser. Tá? Então, já está bem adiantado isso, tá bom? Muito obrigada a todos e à disposição. Quero agradecer inicialmente a Juscelane e a Karina pelas explicações e pela participação aqui. E já quero passar a palavra para o nosso vice-presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Lídio, para também dar as boas-vindas e fazer as suas considerações e daqui a pouco alguma pergunta, antes de passar a palavra aos demais presentes, caso julguem necessário alguma pergunta ou alguma observação acerca das explicações. Obrigado, presidente Molossi, que está conduzindo essa audiência pública. Quero aqui dar as boas-vindas a Juscelane e a Karina, né? E as pessoas que estão no plenário aqui, em especial, o nosso sempre vereador, eu sempre digo Adriano Reis, acompanhado do seu filho, né? E os servidores da casa. Fiquei muito satisfeito, mas tenho aqui que justificar a saída do nosso presidente Ismael, que teve que dar uma saída agora, e talvez ele retorne ainda. Deixar a nossa gratidão aqui em nome da mesa diretora, em especial do vereador presidente dessa casa, o Ismael, pelas colocações de vocês. Algumas perguntas que eu ia fazer era sobre as emendas, porque na outra audiência pública nós questionamos e às vezes saímos de uma linha de apresentação de vocês, e hoje vocês trazem aqui as emendas impositivas do exercício 2024, no qual eu fiquei muito satisfeito. E essa audiência pública, eu acompanho ela todos quadrimestre, eu estou aqui, Molossi. Quero te parabenizar, porque você se preparou para vir aqui. Tenho acompanhado o seu trabalho durante a semana toda, né? Me chamou a atenção algumas questões ali dos investimentos na saúde e na educação. Atingiram as metas, sim, ultrapassando os 25% da educação, ou seja, os 15% da saúde,
o que me chamou a atenção, e talvez é dos servidores públicos, que está bem abaixo do que eu presenciei nas outras. O índice de 40, me ajuda aqui, Juscelane, 43 e alguma 42,39. 42 e alguma coisa, Adriano. Talvez isso seja por não ter tido concurso público nos últimos tempos, talvez seja assim pela arrecadação do nosso município, que ela está salutar. Então, fiquei muito satisfeito. De minha parte, dizer que ia fazer uma pergunta para a Karina, que ela é da comissão das emendas positivas, que já estão analisando, mas ela já se antecipou e disse que sim, que estão analisando. Nós aqui já debatemos na sala das comissões, vereador Molossi, sobre as questões, e somos questionados, sim, pelas entidades onde a gente quer aportar o recurso, que esse recurso ele não é, sim, do vereador, mas tem o direito, juntamente com os seus líderes de bancada, enfim, quando somos solicitados. Está em andamento, mas eu queria ver com a Karine se tem previsão, juntamente, para nós responder às entidades, quando mais ou menos será analisado, para nós também dizer. Claro que tem prazo para pagamento, que nós vimos que as de 2024, vocês trazem aqui, que todas elas estão praticamente sanadas, mas sei que muitas delas não foram concluídas, talvez porque as entidades também, e é um início de uma coisa que nós não tínhamos aqui em Frederico Westphalen. Mas a pergunta que eu faço é as emendas positivas do exercício 2025, que temos questionado quase que diariamente se tem previsão de início para nós aportar esse recurso às entidades. Obrigado, presidente. Vereador Lídio, assim, pelo prazo estabelecido na LDO, nós teríamos até 18 de março para fazer essa primeira análise, tá? Só que o que acontece? Nós temos emendas de execução direta, que é para encaminhar para processo licitatório, que ele tem que entrar no cronograma das licitações do município, e tem emendas de execução indireta, que é onde são firmados os ajustes com as entidades. Nós já notificamos todas as entidades para que apresentassem os planos de trabalho, né, da aplicação desses recursos, de acordo com cada legislação, seja na área da saúde para firmar convênio, seja na área da assistência social, educação, cultura, esporte, através da Lei 13.019, firmar parceria, ou seja para patrocínio, que é o caso dos times de futebol, por exemplo, que seria patrocínio, e demais eventos que também têm emendas ali que são destinadas. Foi feita a notificação, dado um prazo de 15 dias para apresentação, e quase todas as entidades solicitaram prorrogação desses prazos e estão vindo solicitar informações para a elaboração desses projetos. Nós prorrogamos os prazos, que tem inclusive esse pressuposto na lei, para as entidades elaborarem seus projetos. Como as emendas são inovações em âmbito municipal, é apenas a segunda edição, eu acredito que esse prazo de 18 de março não vai ser cumprido, justamente por isso. São várias implicações. As entidades não vão conseguir trazer, ou vão trazer em cima do prazo, o município precisa reunir a comissão, precisa fazer toda a análise técnica. As emendas que envolvem obras, o setor da engenharia precisa elaborar um orçamento para verificar se o valor da emenda é suficiente para a execução, se não é um impedimento de ordem técnica, se a área onde o vereador indicou pode ser aplicado o recurso ou não, porque às vezes tem lá um terreno que é alagado, já não pode, um terreno que não é área pública, também não. Enfim, cada emenda tem as suas peculiaridades. Então, eu acredito que vai, e também, volto a dizer, a questão do cronograma das licitações do município, elas vão ter que entrar além daquelas licitações que já estão na fila, que tem muita coisa urgente aguardando licitação, para o próprio funcionamento, né, do município, a prestação do serviço público para a população, merenda, remédio, material, cesta básica, tudo isso vem antes, né? Então, eu acredito que até
metade do ano a gente consiga finalizar essa análise, tá? Eu vou ser bem sincera com vocês, não adianta ficar em inventar. Não posso estabelecer uma data, isso depende, como eu disse, de vários fatores, mas a comissão vem trabalhando arduamente, apesar de todos os servidores que compõem a comissão, inclusive a Ju se compunha, referente às de 2024, exercem várias outras atividades, né, dentro do executivo. Os vereadores sabem que nós somos de setores diferentes. Hoje a comissão sou eu, o Carlos do Meio Ambiente, o Valdecir da Tesouraria, o Jean, que é meu colega lá no setor, mas ele é da Agricultura, a Maurica do RH. Então a gente exerce outras funções, várias outras funções que demandam muito trabalho, mas estamos nos esforçando para entregar. Inclusive as das entidades, nossa, foi um desafio, mas nós conseguimos fazer, dar prioridade e fazer. Né, porque sou eu que faço o processo de formalização desses recursos. Então, assim, volto a dizer, estamos nos esforçando, vamos entregar o quanto antes, mas não posso dizer uma data específica, vereador. Eu estou à disposição para quando as entidades precisarem tirar dúvidas, enfim, e até os vereadores podem lá conversar comigo que eu atendo, sem problema nenhum. Obrigado, Karine. Posso fazer uma observação nessa questão das entidades? Eu acompanhei a comissão o ano passado, né, era da comissão de análise das emendas, solicitei a saída, agora no final do exercício é impossível para mim, né, não tem como, é muito trabalho mesmo. Então, o que eu mais percebi durante o exercício é que as nossas entidades, todas as entidades sociais, de saúde, filantrópicas, elas têm muita dificuldade técnica, muita dificuldade técnica. Então, assim, elas não conseguem nos apresentar um projeto daquilo que eles querem. Várias entidades chegam e perguntam assim, mas me dá uma ideia, o que eu poderia fazer com o recurso, como que eu poderia aplicar? E eu trabalho em algumas entidades voluntariamente, e a gente sabe que lá nas entidades não é fácil, é dinheiro de doação, é dinheiro de evento que a gente faz lá na entidade para arrecadar, então é bem difícil isso. Eu dei uma sugestão ano passado e pedi a palavra agora porque quero fazer de novo a sugestão ao Legislativo, né? Eu acho que o Legislativo tem condições. Lá no Executivo a gente teria condições também, mas a gente está bem sobrecarregado. De trazer essas entidades, de trazer alguém que possa orientar a execução, que possa orientar a elaboração dos planos de trabalho, né? Então, o Legislativo propõe um curso, propõe uma palestra, faz um treinamentozinho aqui, in company, como a gente diz, né? Traz alguém aqui para, referente às emendas que nós vamos apresentar, as entidades que querem receber emenda, vêm participar desse treinamento. Eu sugeri, inclusive, que trouxesse alguém para dar o treinamento para os vereadores. O que o vereador pode indicar? Para qual entidade? O que a entidade precisa ter? Então, isso eu já sugeri o ano passado para então presidente. A gente entende que era o primeiro ano, que era complexo, né? Mas eu acho que durante o exercício de 2026, se o Legislativo puder encampar isso, né? Vamos trabalhar junto, né, como município. O Executivo tem que executar, sim, nós temos que executar, mas o Legislativo pode nos ajudar nessa parte para que a emenda chegue, né, mais preparada, a entidade saiba o que ela quer fazer com aquele recurso e ela saiba montar um plano de trabalho dentro daquilo. Então, essa é a minha contribuição em relação às emendas, eu acho que melhoraria muito. Porque, existe a prerrogativa das emendas? Ótimo, existe a prerrogativa das emendas. Mas é recurso público, gente, é recurso de imposto. Isso tem que voltar em serviço público realmente relevante, né? Então, para que esse dinheiro não se perca. É muito dinheiro, se a gente for falar né, dentro de um orçamento do município de Frederico, 3 milhões, mais ou menos, né, todo ano. Se a gente for ver ao longo de um mandato dos vereadores, são 4 anos, né? 3 vezes 4, 12 milhões. É bastante dinheiro, né? É bastante dinheiro sendo distribuído. Então, vamos tentar trabalhar para que isso realmente chegue lá no povo, né? Lá no cidadão, como serviço público relevante, né? E eu acho que o Legislativo pode contribuir, né, firmemente nisso, né, trabalhando com as entidades, trabalhando na execução dessas emendas. Só mais uma observação em relação à colocação do vereador Lídio, da questão da despesa com o pessoal. A gente sabe realmente que esse índice ele está, né, em 42%, ele normalmente chegava ali em 45%, chegou até 48%, 49%, mas o município de Frederico está há 10 anos sem concurso público. Tá?
E é uma coisa que a gente vem falando sempre, nós estamos sobrecarregados porque estamos sem colegas, né? Nós precisamos de mais colegas lá dentro, principalmente na parte técnica, a gente está com uma dificuldade muito grande, porque não precisamos de gente concursada, né? De gente que fique, né? Que tenha continuidade. Então, a gente já tem pedido, eu sou uma pessoa que passo diariamente, se precisa fazer o concurso público. Então, acho que já está em andamento, está aqui na casa também um projeto de lei para ser analisado. Lá no Executivo precisa ser feita a parte de licitação para a contratação da empresa. O município de Frederico precisa realmente do concurso público. Muito obrigada. Nessa linha, se me permite, senhor presidente, quero reconhecer o trabalho da comissão que faz esse trabalho das emendas impositivas. Mas eu gostaria... analisando, o Antônio Luiz Pinheiro tinha indicado um recurso para a Fundectur e passou-se o ano e não pôde ser para a Fundectur, claro, ele indicou agora para a PAI, né? Cria uma expectativa muito grande das entidades, e aqui eu quero também dizer que talvez a entidade não esteja preparada para receber esse recurso. Nós temos os assessores de bancada nossa, nós gostaria que a comissão retornasse para nós, para o vereador que está aportando um recurso para uma entidade, que ela necessita de juntar documento, que ela precisa de um projeto, até para o vereador também, nós ir de encontro à entidade onde a gente está querendo aportar esse recurso e se colocar à disposição. É claro, Juscelino, que nós aqui na casa, nós temos assessores, nós temos assessores de bancada, o vereador pode ir de encontro e talvez sim ajudar com que eles juntem esses documentos que realmente precisam. Gostaria de fazer isso verbalmente, Karine, que vocês logo após, vendo que a entidade ela não está habilitada a receber esse recurso, comunique ao vereador que faz essa indicação, para ele também de encontro, e talvez sim, isso que a Juscelane diz, por intermédio de uma orientação, fazer com que realmente a gente possa, dentro de uma normalidade, de uma legalidade, fazer com que elas recebam esse recurso. Caso contrário, é óbvio que a gente indica para uma outra entidade, ou sei lá, mas me coloco à disposição aqui como vereador, e sei que posso falar em nome dos demais vereadores também que gostariam de ir de encontro para ajudar essa entidade. Tá bom? Quero agradecer as considerações da Jússia, as considerações da Karina, também do vereador Lídio, e falar da importância da audiência pública, que às vezes ela sai um pouco do seu curso natural, já vou passar a palavra, sai do seu curso natural, e é totalmente compreensível, né? Porque os assuntos, eles permeiam por outras searas, digamos assim, e certamente esse tema que você traz, Juscelane, de preparar, de treinamento, é uma discussão que já existe aqui na Câmara de Vereadores, então essa sua sugestão vem ao encontro do que nós já estamos tratando internamente, para fazer sim, e não apenas para as entidades, né, para fazer diversos outros aperfeiçoamentos e treinamentos para entidades e outras situações dentro do município que tenham uma relação direta ou indireta com o poder público, seja através do executivo ou através do legislativo. E reiterar que o legislativo é parceiro sim do município, né? Não apenas na aprovação dos projetos de lei que nós aprovamos aqui semanalmente, mas também em outras ações que refletem indiretamente na nossa comunidade. Então, tenho certeza que vamos, nessa situação das emendas impositivas individuais, também vamos ser parceiros para preparar melhor as entidades. A gente sabe, seu Lídio, que esse retorno em relação aos impedimentos também tem vindo para os nossos assessores de bancada e para os vereadores, para que possam tomar as providências e conversar com as entidades. A gente sabe também da dificuldade das entidades, justamente pelo trabalho ser voluntário, do pouco tempo, às vezes, que as pessoas têm para dedicar às entidades, da falta de conhecimento técnico, às vezes, que as pessoas têm, né? Porque elas são de uma área, vão lá numa entidade para fazer um trabalho voluntário e lá requer outra habilidade, às vezes que não é a que ela tem no seu dia a dia.
Então, isso é natural também, faz parte do jogo, nós entendemos isso, e por isso estamos à disposição do povo como representante deles que somos. Queria aproveitar a oportunidade também e passar a palavra para as perguntas. Muito bom dia a todos. Vereador Lídio, vereador Molossi, meus cumprimentos. Juscelene sempre competente no seu trabalho, Karine também. Eu não vou me estender, quer dizer, a gente sabe que o tempo está correndo, então vou me ater a 3 coisas. Tá? Um comentário antes. Tá? A importância do profissionalismo. Quanto mais profissional for, fica mais fácil para as coisas, a eficiência a dar resultados. Então, assim, a Juscelene é um exemplo, a Karine é um exemplo de profissionalismo dentro da prefeitura. O resultado, ele vem. Ele vem graças ao trabalho desses profissionais. Vocês políticos, vereadores, são políticos, são profissionais. É graças ao trabalho de vocês que nós temos uma Câmara de Vereadores e que são deliberados matérias do interesse do Poder Legislativo. Assim, então, a importância para as entidades. As entidades que usam dos seus profissionalismos, no seu trabalho voluntário, devem também trabalhar nesse sentido para dar eficiência. E daí a gente entra nas emendas impositivas. Isso aqui já foi debatido na outra audiência pública sobre a formação da comissão. Então, estão de parabéns. Estão de parabéns pelo trabalho. Pelo que eu vi aqui, foram executados 87,51% no primeiro ano das emendas impositivas, então estão de parabéns pela eficiência. Oxalá nós vamos chegar o ano que vem, 2026, quem sabe aos 100%. Então eu tenho 2 questionamentos a partir disso. O Conselho de Saúde, e eu num cargo de presidente, ele também vai fazer as suas avaliações. Porque ele tem uma prestação de contas um pouco distinta daquilo que está sendo apresentado aqui hoje. Então, nós teríamos as nossas a avaliação do Conselho Municipal de Saúde, porque aí envolve não só os recursos municipais, envolve os recursos estaduais e também os recursos federais. E daí a gente vai fazer, e nesse sentido, vereadores, eu quero fazer um apelo, que pelo menos um vereador, no dia que nós for fazermos a análise da prestação de contas, dentro do Conselho de Saúde, esteja presente aqui, que provavelmente vai ser aqui na Câmara de Vereadores, agora em março. Deverá ser em março, porque o prazo ele exige isso. Uma das coisas que chama atenção nos recursos da saúde, que aqui fala sobre os... foi muito bem falado pela contadora, pela Jussi, se trata dos 28,26%, que é bem superior ao limite mínimo dos 15%. A gente diz, nossa, o município gasta bastante em saúde. Parece uma coisa boa, mas não é tão bom assim. Por quê? Porque justamente existe um uso muito grande de recursos do Tesouro Livre que poderiam ser utilizados em outras obras, outras secretarias, em vez de ser utilizado dos recursos vinculados, dos recursos da União, dos recursos dos Estados. Eu tenho um apelo já faz algum tempo, desde a administração anterior e desde que eu sou presidente do Conselho de Saúde, de que tenha uma celeridade para a utilização desses recursos vinculados. Tem muito dinheiro do recurso federal que está parado. Tem muito dinheiro que está parado. É claro, existe uma dificuldade enorme desses recursos de serem alocados em virtude das exigências, as exigibilidades que aquele recurso federal e estadual exige. Então, ele fica mais demorado para se tornar execuível, para executar aquela obra. Por isso que o município, muitas vezes, se faz necessário usar de recurso livre, do tesouro do município, em vez de usar do recurso vinculado. Então, nesse sentido. E com relação às emendas impositivas, que é um ponto principal da minha presença hoje aqui, além das demais análises,
Eu tenho uma pergunta, tá? Até para esclarecimento junto à população. Karine, tu falaste assim, quando vai a verba para a emenda impositiva, ela necessita executar uma obra, né? Tem que ser o suficiente para aquela obra. Por que para o HDP, para a oncologia, não vai se executar? Essa é uma pergunta, porque a gente sabe, hoje, se não fosse a emenda impositiva dos vereadores e Frederico Westphalen, as obras de oncologia estariam muito mais atrasadas, talvez até paradas, se não fossem as emendas impositivas do município, dos vereadores. Então, parece que assim, as emendas que são destinadas ao HDP, para a oncologia, elas dão continuidade, mas para outras entidades, ela tem que executar aquele serviço, aquele plano de trabalho. Então, acho que um esclarecimento caberia muito bem para a população. Muito obrigado, senhores. Obrigado, Adriano. A Karina quer responder? Presidente Adriano, assim, o que ocorre? O valor da emenda ele precisa ser suficiente para a execução da obra ou serviço. Ocorre que, se o valor não for suficiente e a entidade aportar a diferença do valor, viabiliza a execução. É o que ocorre com o HDP. O HDP, o que foi passado de emenda são etapas específicas da obra da oncologia. Uma emenda foi para a parte elétrica, outra emenda foi para a parte de piso, enfim, são exemplos. Foram 5 etapas fazendo parte de um projeto maior que a execução da obra da oncologia. O hospital apresentou documentação, declarou para o município que o restante do recurso para a funcionalidade do objeto, ou seja, a conclusão da obra da oncologia, seria de outras fontes distintas, seja recurso do próprio hospital, emenda estadual, emenda federal, convênio com outros entes. O que se chegou à conclusão de que então se tornaria funcional o objeto e a obra seria concluída. Esse ano nós temos novamente emenda para a oncologia. Então são outras etapas da construção da oncologia. Novamente o hospital vai apresentar o plano de trabalho dizendo no que ele vai aplicar. Depois, para a prestação de contas, eles vão ter que apresentar de que esse recurso foi suficiente para a conclusão da obra, juntando com as demais fontes. Não sei se foi clara, seria isso? Também, aqui só uma observação. Quanto às entidades, eu faço minhas as palavras da Jusce quanto à necessidade de qualificação delas, mas até chamei o vereador Lídio aqui no cantinho. Eu já faço esse trabalho de auxiliar as entidades na elaboração dos projetos, faço a parte de orientação. Eles chegam com dúvidas, não sabem muito o que fazer, eu ajudo, auxilio, documentação também, eu faço essa parte de auxílio. Mas eu não posso falar para a entidade no que ela vai aplicar o recurso. Isso ela precisa saber. Então, eu acho que falta, sim, qualificação para elas, porque eu também não consigo abraçar tudo, né? Eu vejo que falta essa qualificação, ela é extremamente necessária. Peço até apoio do Legislativo, né, nessa demanda, porque as entidades precisam, elas são muito importantes para a execução de políticas públicas em âmbito municipal, de responsabilidade do município. Então, assim, elas complementam as políticas públicas municipais de forma muito efetiva, elas são, como eu disse, muito importantes, muito relevantes, fazem um trabalho maravilhoso. Eu sou fã das entidades nesse ponto, principalmente saúde, assistência social, educação. Então, assim, o que precisarem de mim, estou à disposição. E os vereadores também, se tiverem dúvidas, e no que nós fizermos os relatórios, vamos encaminhar. Obrigado. 30 segundos me propus. Novamente, em relação às entidades, só dizer que, assim, quando eu falo da qualificação, não é de forma alguma dizendo que as entidades não sejam, né, relevantes e importantes e necessárias, né? Inclusive, trabalho voluntariamente em algumas delas. O que a gente quer é que as entidades tenham ideias dos projetos, daquilo que elas querem, né? Se em algum momento a gente, como a Karina disse, precisar ajudá-las né, com relação a esses planos de trabalho, é claro que o município está à disposição, o executivo, os servidores estão à disposição.
mas a gente precisa que essa informação do que fazer, como fazer, dos planos de trabalho, das ideias, do que pode ser executado, seja disseminado, né? E assim a gente vai ter, então, como eu disse antes, um recurso público chegando em serviços relevantes, né? Serviços necessários lá fora. Em relação à saúde, Adriano, em março vamos conversar, então, sobre a execução das emendas da área da saúde. Dizer também que, quando ele questiona a individualidade das emendas, né? Sim, em algumas emendas, por exemplo, aquelas 3 emendas que a gente juntou para comprar um micro-ônibus, teve emendas que estavam destinadas ao mesmo objeto, tipo as da Atena, né, da ACA. Então, sim, a gente precisa respeitar a individualidade. Hoje, o que a gente tem feito é que eles tragam etapas diferentes e sempre, antes de qualquer coisa, a relevância, né? A relevância e a importância, né, a necessidade daquilo que está sendo proposto. Então, eu acho que o micro-ônibus para transporte de pacientes da saúde é relevante, é importante, toda a sociedade precisa. A obra da oncologia, estamos todos trabalhando para isso, né? Então, é mais nesse sentido também, que eu acho que a relevância e a importância daquele serviço, do recurso chegar, é mais importante que qualquer coisa. Muito obrigada. Agradeço as participações de todos, né, e quero dizer, mais uma vez, reiterar que a Câmara de Vereadores, enquanto a Casa do Povo, ela está comprometida com as entidades, o Executivo, e especialmente com a comunidade frederiquense. A relevância das entidades, a relevância das indicações das emendas impositivas individuais, vocês podem ter certeza que elas são amplamente discutidas, porque para os vereadores chegam muito mais demandas do que elas podem ser atendidas pelas emendas impositivas individuais. E eu compactuo com a opinião de vocês da relevância das entidades e da capacidade de execução que elas têm e de elas serem um apoio à execução das políticas públicas do município ou dos municípios de maneira geral. Por elas terem, às vezes, por elas serem menores que a máquina pública, elas têm uma maior celeridade na execução, elas conseguem fazer com que a política pública aconteça lá na ponta, às vezes, de uma maneira mais rápida do que o próprio município. Então, certamente, o Poder Legislativo vai conversar com as entidades, como eu já comentei, essa é uma conversa que já existe internamente aqui na Câmara de Vereadores, na mesa diretora, né, seu Lídio, proposta pelo presidente Ismael e pelo vice-presidente Lídio. Então, nós vamos conversar com as entidades, promovendo, quem sabe, trocas com outras entidades, com os mesmos fins de outras cidades, talvez de outros estados, para buscar as melhores práticas e, quem sabe, florescer algumas ideias em relação à execução de novas políticas públicas para o nosso município. Então, após a apresentação dos relatórios e esclarecimentos prestados e também das perguntas realizadas pela nossa comunidade, reforçamos que essa audiência pública cumpre o que determina a Lei Complementar número 101 do ano de 2000, garantindo transparência e responsabilidade na gestão dos recursos públicos. A prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2025 demonstra o compromisso do município de Frederico com o equilíbrio fiscal, planejamento e a correta aplicação do dinheiro público. Agradecemos a presença de todos, vereadores, servidores, comunidade e todos que nos acompanham. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente audiência pública. Muito